O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore boa é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, antes de fazer a homilia, gostaria de recordar que essa Santa Missa está sendo rezada em ação de graças pelos acontecimentos da última quarta-feira. Na última quarta-feira, nós recebemos a alegre notícia da nomeação do nosso novo arcebispo, Dom Mário Antônio da Silva. Então, queremos agradecer a Deus pelos 17 anos de episcopado de Dom Milton, todo o bem que ele nos fez, né? Cuiabá tem 59 padres encardinados, mais 3 diáconos, que vão ser padres muito em breve, são 62. Destes 62, somente 9 não foram ordenados por Dom Milton. Então nós estamos falando de 50, né, e mais padres que foram ordenados por Dom Milton. Tivemos o sínodo arquidiocesano, tantos acontecimentos durante esses 17 anos que a gente só pode dar graças a Deus e agradecer pelo frutuoso episcopado do nosso arcebispo agora emérito, Dom Milton Antônio dos Santos, e receber com alegria a nomeação de Dom Mário. Dom Mário é um homem muito bom, né? O sentimento geral dos padres da nossa arquidiocese com a nomeação de Dom Mário é de muita alegria, né? Os contatos que nós já tivemos, os vários padres, o próprio Dom Milton por telefone com ele, os preparativos da sua vinda próxima para tomar posse da arquidiocese, tem sido tudo muito tranquilo, com muita alegria, com muita gratidão. Estamos recebendo o Dom Mário realmente de coração aberto. Eu pediria a vocês que não dessem ouvidos o zum que acontece aí pela internet, às vezes alarmando as pessoas, né? Algumas pessoas ficam sempre um pouco aflitas quando fala de troca, de mudança, né? Mas conhecimento que nós temos de Dom Mário e aquilo que é a nossa arquidiocese, né? Tudo isso mostra que haverá uma transição muito benéfica e que nós iremos viver, né, momentos verdadeiramente da graça de Deus, que
que Dom Mário é um grande presente de Deus para nós. Então, estamos muito felizes, poderia dizer até mesmo entusiasmados com a nomeação de Dom Mário, e isso é do fundo do coração. Eu digo a vocês, a gratidão desde quarta-feira, né, tem tomado conta do meu coração, nas minhas orações, com muita alegria mesmo. Então, queria transmitir isso para vocês e dizer que essa missa é ação de graças pelos 17 anos de episcopado de Dom Milton, e ação de graças por essa maravilhosa nomeação de Dom Mário, um verdadeiro presente, né, de São José para a nossa arquidiocese. No Evangelho de hoje, nos coloca diante do fato de que o homem mau tira coisas más do seu coração, e o homem bom tira coisas boas do seu coração. Isso nos mostra o que é verdadeiramente a evangelização. Nós pregamos o Evangelho, nós queremos o coração das pessoas. Quando Jesus veio ao mundo, Ele veio para conquistar corações. É interessante nós notarmos isso, porque isso não é óbvio em todas as religiões. Vocês vejam, por exemplo, no Islã, a religião dos muçulmanos. O Islã não tem em vista o coração das pessoas. O que interessa dentro do islamismo é a obediência, ou seja, que levar as pessoas a obedecer às leis, né, que estão lá estabelecidas, e se eles conseguirem que todo mundo obedeça, não interessa se interiormente as pessoas têm fé, se as pessoas creem profundamente ou não. O que interessa é impor desde fora uma obediência, impor de fora para dentro uma obediência, mesmo que isso seja na base de armas, na base de ameaças, de leis, de violências, de punições, de castigos. É impor essa obediência, essa submissão. Para nós cristãos, o mais importante é o coração. O mais importante é se o nosso coração está verdadeiramente convertido, de tal forma que nós, e isso é uma característica própria do cristianismo, nós falamos de hipocrisia, porque o próprio Jesus falava de hipocrisia. Nesse evangelho de hoje, ele chama de hipócrita. E por que aqui o que é hipocrisia? Hipocrisia é quando você tem um comportamento externo que não condiz com o seu coração. Aquele comportamento não brota de uma conversão interior, de uma conversão verdadeira, de uma conversão íntima. Ou seja, é próprio de Satanás, é próprio do diabo ter uma língua bifurcada. O diabo tem uma língua bifurcada porque ele diz uma coisa para um, depois de uma coisa para outro. Ele é hipócrita, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Ou seja, externamente uma coisa e por dentro outra coisa. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento, né? Essa divisão, essa realidade que é dilacerante. Vejam, gente, ninguém aguenta viver duas vidas. É uma coisa muito destruidora, é autodestruidora. Viver duas vidas é um negócio que é horroroso, né? Você ser de um jeito na igreja, no altar, no seu dia a dia em público, e ser outra pessoa na sua intimidade, ser outra pessoa no seu coração. Isso é horroroso.
Isso divide a pessoa e destrói a pessoa. Nós somos chamados a fazer essa união, essa unidade interior. E como é que a gente faz essa unidade interior? Estou dizendo isso porque é o tema do Evangelho, mas não somente, porque quarta-feira que vem é quarta-feira de cinzas, e nós vamos iniciar o nosso caminho quaresmal, que é um caminho de conversão, é um caminho exatamente para fazer isso que nós estamos aqui colocando no Evangelho, esse caminho de integração interior, de mudança do coração, de mudança interna, mudança do coração. Muito bem, como é que a gente deve então fazer para ter essa integridade? Bom, primeira coisa, vamos entender que a completa e total harmonia entre a vida interior e a vida exterior, ela só existe nos grandes santos. Nós temos que olhar para isso como o lugar onde nós queremos ir, esse esforço de integração. Mas como é que começa isso? Como é que se faz isso? Jesus coloca no Evangelho com muita clareza: o exame de consciência. Ele diz que nós não podemos ser cegos. Pode um cego guiar outro cego? E qual é a cegueira? A cegueira principal é aquela de quem vê o cisco no olho do irmão, mas não vê a trave que está no próprio olho. Ou seja, Jesus pede que nós façamos um exame de consciência para ver as traves que estão nos nossos olhos. Vejam, é uma comparação, é uma metáfora, não é? Ou seja, Jesus está dizendo o quê? Veja, você tem um juízo crítico com relação aos outros. Você olha para o outro e começa a ver defeito. E só começa a fazer uma listinha de defeitos. Você olha para o outro e você diz: está vendo tal coisa, tal defeito, tal defeito, tal defeito. Então, para fazer uma lista de defeitos dos outros, você é capaz de ver até os mínimos detalhes, o cisco no olho. Por que Jesus usa a palavra cisco? Porque é uma coisa quase invisível, imperceptível. Vocês já tentaram ver o cisco no olho de um irmão? Se a pessoa não disser que ela está com um cisco, porque quem sente o cisco no olho é a pessoa. Se a pessoa não disser: escuta, caiu um cisco aqui no meu olho, vê aqui para mim, dá uma olhada. Você olha e não vê nada. Aí você investiga, estou vendo aqui, peraí, e tira. Ou seja, um cisco no olho é uma coisa difícil de ver. E Jesus diz: está vendo? Você fica vendo pequeninos defeitos no outro e não enxerga que tem uma tora no seu olho. Aqui Jesus está usando uma figura de linguagem chamada hipérbole, ou seja, é um exagero de expressão. Ninguém tem uma tora no olho, né? Então não é um cisquinho, é uma tora que está no seu olho. Jesus está exagerando para dizer aqui: você tem defeitos gritantes. Uma tora você vê a metros de distância. Você tem defeito que todo mundo vê, mas só você não vê. E por que é que só você não vê os seus defeitos? Porque você não para fazer seu exame de consciência. Gente, o cristianismo é uma boa nova, é uma boa notícia, mas é uma boa notícia que começa com uma má notícia. Qual é a boa nova? A boa nova é o seguinte: tem remédio para a nossa miséria.
E qual é a má notícia? É a miséria. Ou seja, um médico, quando você vai ao médico, a primeira coisa que o médico tem que fazer é lhe dar a má notícia de que você está doente. Porque se ele não der a má notícia de que você está doente, você não vai tomar o remédio. Então, qual é o primeiro passo quando você vai ao médico? O primeiro passo quando você vai ao médico é fazer um detalhado exame da sua situação de saúde. Tem gente que é assim: eu não vou ao médico porque o médico vai descobrir uma doença. Mas isso é loucura. Veja, o médico vai descobrir a doença e você vai fazer o tratamento, se ele existir. Não, eu prefiro o conforto da negação, o conforto de não saber de minha miséria, o conforto de não saber da minha doença. Mesmo que eu esteja morrendo, eu quero esse conforto, né, interior, de não ficar tenso, de não ficar preocupado com a minha saúde. Eu prefiro a ignorância beata e feliz de quem está morrendo, do que a preocupação angustiante, né, e nervosa de quem sabe que está em tratamento. Gente, o Evangelho é salvação, mas é salvação para pessoas que sabem que estão perdidas. Então, para anunciar a boa nova do Cristo Salvador, a primeira mensagem que a gente precisa dar é o seguinte: você está no caminho do inferno. Esse é o problema. Esta notícia é dolorosa. Você vai ao médico e o médico diz para você: olha, você tem uma doença grave. Ai, não fala isso, doutor. Mas calma, tem tratamento. Só que tem que tratar, senão você morre. A doença é séria, a doença é grave, a doença é verdadeiramente importante, mas ela tem um tratamento. A ciência já descobriu um tratamento para ela. Então eu preciso te dar esse choque de que você está mal. Eu preciso dar esse choque de que você tem problema. E as pessoas não querem esse choque. As pessoas querem dar de ombros para o pecado. Gente, Deus que é bom, Deus que é misericórdia e bondade, veio nos dizer que nós estamos precipitando no abismo do inferno. Está todo mundo preocupado com a possível terceira guerra mundial que pode eclodir com a invasão da Rússia à Ucrânia. Rezemos pela paz. Rezemos, façamos penitência verdadeiramente pela paz no mundo. Nossa Senhora disse em Fátima que tudo isso pode ser evitado se nós fizermos penitência, se a humanidade mudar, se a humanidade se converter. Rezemos e façamos penitência pela paz. Nossa Senhora em Fátima mandou o anjo da paz. Nossa Senhora falou da conversão e que se nós não nos convertêssemos viria guerra, viria destruição. Rezemos pela paz. Só que acontece o seguinte: a verdadeira preocupação, a mais importante preocupação, não é tanto a guerra,
mas é o inferno. Eu esses dias fiz no meu site um curso de férias, cartas de um diabo ao seu aprendiz. Essas cartas foram escritas por um autor inglês durante a Segunda Guerra Mundial, em 1941, C.S. Lewis. É uma série de cartas que foram publicadas no jornal Semana. Todas as sextas-feiras ele publicava uma carta onde um diabo mais experiente ensinava, para o demôniozinho, aprendiz, como levar uma alma para o inferno. E numa das cartas, o diabo mais experiente diz assim para o diabo jovenzinho: você está entusiasmado com a guerra, tudo bem, a gente se diverte um pouco de ver a guerra, de ver os seres humanos se matarem, toda a destruição, morte, caos, sofrimento, etc. Mas isso é uma cachaça, não dê bola para isso. O que verdadeiramente importa é se eles vão terminar no inferno ou não. Isso é que é a verdadeira batalha. A verdadeira guerra, ela já está acontecendo há séculos. A verdadeira guerra, que já está acontecendo há séculos, está dizendo o seguinte: sua alma está em perigo, existem legiões e legiões de demônios lutando para levar sua alma para o inferno. Essa é a única que importa. Gente, eu não desejo uma terceira guerra mundial, estou rezando pela paz no mundo, mas deixa eu dizer, uma guerra atômica que destrua o planeta é uma trivialidade, uma bobagem, diante do verdadeiro drama de nós nunca vermos a Deus. Esse é o verdadeiro drama. Por que esse mundo exploda? É triste, porque Deus não fez esse mundo para explodir. Deus quer que nós vivamos em paz. Deus quer que esse mundo viva em harmonia. Mas nós sabemos que esse mundo irá passar. Esse mundo não é eterno. Então, se ele explode, não é? Já ia passar mesmo. Mas o problema é se ele explode por causa de nossos pecados, de nossas desordens, de nossas desgraças, e nós não passaremos. É importante você lembrar disso. Esse mundo irá passar, mas você é eterno. Essa igreja aqui, ela não é eterna. Isso aqui vai acabar. O banco onde você está sentado não é eterno, vai acabar. Tudo que você vê, que você toca, que você sente, tudo isso vai acabar, mas você não vai acabar. Você é eterno, você é para sempre. E o seu destino depois da morte é eterno. Ou você irá eternamente para o fogo, para a morte, para a punição, para o inferno. O inferno é para sempre. O inferno não é uma temporada, é para sempre. Ou você irá eternamente ver Deus face a face e ser feliz. Isto é eterno. O resto é uma trivialidade. Lutemos, rezemos, façamos de tudo pela paz mundial, mas façamos muito mais pela salvação de nossas almas. A possibilidade de uma guerra que envolva as várias nações do mundo deve lembrar você que esta vida não é para sempre, mas que você é para sempre. E que
os seus pecados cometidos agora, nesse mundo, irão determinar o seu destino eterno. Ou você será eternamente salvo, ou você será eternamente condenado. Nosso Senhor Jesus Cristo é Salvador, porque a humanidade precisa de salvação. A má notícia é que nós estamos perdidos, condenados ao inferno. A boa notícia é que um Salvador morreu por nós na cruz para nos dar a felicidade eterna. Abracemos o Salvador. Mas para nós abraçarmos esse Salvador, nós não podemos ter uma trave no olho, ou seja, uma cegueira que nos impede de ver os nossos pecados. As pessoas não querem fazer exame de consciência porque dói. Claro que dói. Exame de consciência dói. Quando eu era adolescente, faz tempo, tá? Só para lembrar que eu tenho DNA, data de nascimento antiga. O nosso novo arcebispo, Dom Mário, é somente 1 ano mais velho do que eu. Nós somos da mesma fornada de padres. Eu fui ordenado padre com 6 meses de diferença. Ele foi ordenado em dezembro, eu fui ordenado em junho. Então, só para dizer que faz tempo. Quando eu era adolescente, faz tempo. Tinha uma música que a pessoa começava repetindo um refrãozinho assim, irritante, repetitivo. Não posso parar, se eu paro, eu penso, eu choro. Não posso parar, se eu paro, eu penso, eu choro. Não posso parar, se eu paro, eu penso, eu choro. Exatamente o exame de consciência. Não posso parar para fazer meu exame de consciência, porque se eu parar para fazer meu exame de consciência, eu vou pensar nos meus pecados, nas minhas misérias, na minha desgraça, e se eu pensar, eu choro. Mas meu querido, minha querida, são lágrimas de salvação. Pare, pense e chore. Nós iremos na próxima quarta-feira colocar cinzas em nossas cabeças, exatamente para dizer, vamos fazer penitência, vamos pensar. A cinza, memento homo, lembra-te, ó ser humano, pulvis es, tu és pó, et in pulverem reverteris, irás retornar ao pó. Ou seja, esta vida vai virar pó, só que a sua alma não vai virar pó. A sua alma é eterna. É essa vida aqui que vira pó. É a alegria do carnaval que vira pó, mas a alegria do céu, a felicidade do céu é eterna. E a miséria do inferno também é eterna. E para evitar a miséria do inferno e abraçar a salvação do céu, o que é que nós precisamos fazer? Pare de fugir da sua verdade. Coragem. Você sabe que Deus quer uma mudança na sua vida. Coragem. Faça seus propósitos quaresmais. O que é que você vai fazer? Os mais importantes e mais frutuosos propósitos quaresmais são aqueles que a gente não toma para a quaresma, mas toma para a vida inteira. Porque às vezes as pessoas dizem assim, vou ficar 40 dias sem carne, tudo bem. Mas se você colocar o propósito quaresmal de que você vai fazer meia hora de oração íntima, começa com meia hora de oração íntima com Deus, faça esse propósito, e quando terminar a quaresma, continue para o resto da vida. Depois, quando puder, aumente, vai aumentando o tempo.
Faça propósitos quaresmais que você possa carregar para o resto da vida. Coisas que te atrapalham, desordens na sua vida que você quer ordenar. É muito melhor do que um propósito passageiro, evanescente, que você faz e de repente passa 40 dias e cai tudo por terra outra vez. Começa como um propósito quaresmal, até que você mantenha um hábito. Se você não reza o terço, faça o propósito quaresmal de rezar o terço. Se você não comunga todos os dias, faça o propósito quaresmal de procurar comungar todos os dias. Evidente que você precisa estar em estado de graça, se confessar bem, etc. Mas isso pode ser carregado para o resto da vida. Se você não faz adoração ao Santíssimo, faça o propósito quaresmal de visitar o Santíssimo. São propósitos que podem continuar para o resto da vida, para que você mude, para que você seja diferente. Mas, sobretudo, lembre-se sempre que nós precisamos viver na presença de Deus, e o nosso exame de consciência, constantemente, debaixo do olhar de Nossa Senhora, debaixo do olhar de Jesus, debaixo do olhar dos anjos, saber: eu posso tirar as minhas vestes diante de Deus, sem esconder nada, e dizer: eis-me aqui, Senhor, tende piedade de mim. E Ele tem, desde que você seja sincero, desde que você seja transparente, desde que você não tenha uma língua bifurcada, que vem no altar, diante do sacrário, diz uma coisa, depois lá fora você é outra. Tenha uma vida só, não seja hipócrita. Costure sua vida numa só vida. Rompa com o pai da mentira. Comece olhando para você. Comece vendo os grandes defeitos que você precisa eliminar, as grandes virtudes que você precisa imitar. É tempo de quaresma, é tempo de conversão, é tempo de graça. Rezemos pela paz no mundo, para que não aconteça mais guerra sobre a face da terra, mas rezemos principalmente pela nossa salvação e pela salvação das almas, aquela batalha que verdadeiramente importa, aquela guerra que realmente é definitiva, a guerra pela nossa salvação, porque nosso Senhor quer nos levar para o céu. Com alegria, então, vamos iniciar quarta-feira que vem o tempo da quaresma. Gostaria de recordar, concluindo essa homilia, algumas coisas práticas. Primeiro, quarta-feira de cinzas é dia de jejum e abstinência. A abstinência significa que você não vai comer carne. E o que é que a igreja entende por carne? Atenção! Esqueçam esse conceito: não pode comer carne vermelha. Gente, carne vermelha é um conceito lá dos nutricionistas. Para nós, existe um conceito canônico de carne. No direito canônico, o que é que não é carne? O que não é considerado carne é peixe. Mas o peixe tem sangue, o peixe é um conceito canônico, estabelecido pela lei da igreja. Peixe não é considerado carne, frutos do mar não é considerado carne, ovos não é considerado carne, e evidente, leite, derivados de leite, etc. O mais, frango, carne bovina, carne suína, carne de caça, sei lá, tudo isso é carne, ok?
Então, o que é que não é carne? É peixe e frutos do mar. Pronto. Ah, padre, mas o peixe está muito caro. Ovo. Pronto. Resolve o problema com o ovo. Frita um ovo e pronto. É dia de penitência. Você não vai morrer. Gente, é um dia. Você entende o conceito de um dia? Ninguém vai morrer com isso. Ok? Então, abstinência. Então, quem cozinha em casa, prepara para a família, por favor, quarta-feira de cinzas, nada de carne. Agora, é também necessário o jejum. Então, o jejum para aqueles que são maior de idade, né, que não tem nenhum problema de saúde. Se você está com problema de saúde, você está dispensado do jejum, né? Por exemplo, se a pessoa precisa de uma dieta especial, sei lá, diabetes, está dispensado do jejum. Ou se uma mulher grávida, gestante, está dispensada do jejum, tá? E os idosos também dispensados do jejum. Então se você é maior de idade e não tem nenhum desses problemas, porque é idoso ou porque está com alguma doença, alguma situação especial, é necessário fazer o jejum na próxima quarta-feira. E em que consiste esse jejum? É muito simples, é um jejum canônico. Jejum canônico é um jejum muito simples, significa o seguinte: uma refeição, você escolhe qual vai ser essa refeição durante o dia, geralmente ela é o almoço, mas tem gente que prefere o jantar, né? Uma refeição, uma única refeição até a saciedade, tá? Você come até sentir que está satisfeito. Uma refeição até a saciedade. E as outras duas refeições, o café da manhã e o jantar, ou seja, qual forem as outras duas refeições, você fazer uma refeição bem reduzida. Ou seja, é simplesmente uma coisinha de nada, só para enganar, né? Bem pouco. Então, e é evidente, nada de lanches, etc. Então esse é o jejum canônico. O jejum canônico é uma refeição até a saciedade e outros 2 momentos para comer alguma coisinha. Se sentir dor de cabeça, aguenta. Se sentir um pouquinho de fraqueza, aguenta. Tá bom? Mas é o que nós iremos fazer na próxima quarta-feira de cinzas. Tá joia? Então, quarta-feira de cinzas além da sexta-feira santa, são os 2 únicos dias do ano que nós precisamos fazer jejum e abstinência. Vamos então preparar essa quarta-feira de cinzas. Já para dar notícia, nós iremos avisar no final também que teremos aqui missa na matriz da nossa paróquia, como de costume, às 6 horas da manhã, mas também à noite haverá missa na quadra, porque cabe mais gente, tem mais espaço, né? E distanciamento social, etc, etc. À noite na quadra, às 19 horas. Tá bom? Então essas são as 2 possibilidades. Recordando que quarta-feira de cinzas tem missa, mas não é dia santo de guarda. Ok? Não é dia santo de guarda. Então, pode trabalhar e não é obrigado vir à missa. É bom vir à missa, mas não é obrigado, tá? Então não é dia santo de guarda, mas é dia de jejum e abstinência. Ficou claro? Tá bom. Então, essas são as orientações para a quarta-feira de cinzas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.